Existe ao norte um cantinho feliz, em terras de Portugal. Linda aldeia transmontana Faiões, um encanto sem igual. A Câmara de Chaves iniciou o processo de classificação da antiga Escola de Faiões para a categoria de imóvel de interesse municipal. Com esta proposta, aprovada por unanimidade em reunião de Executivo Municipal, a autarquia pretende preservar o caráter imponente da edificação que resulta numa presença marcante na aldeia de Faiões. A notícia de tornar a escola imóvel de interesse municipal enche de orgulho todos os que passaram pelos bancos da escola. A motivação desta decisão, deste início de processo tendente à classificação deste imóvel da Escola Primária de Faiões como um imóvel de interesse municipal, primeiro, naturalmente, é um ato de homenagem e de agradecimento a todos quantos contribuíram para a construção daquela escola, mas sobretudo não no edifício, mas tudo o que fez pela população de Faiões e das freguesias vizinhas, porque de facto um papel inestimável na qualificação, na formação, na instrução de muitos jovens que certamente tiveram um futuro diferente, porque alguém decidiu, enfim, no início da década de 30, fazer uma escola. Esta família merece que façam esta... como é que é dizer, que façam esta homenagem, porque merecem. E aquelas pessoas mereceram porque morreu o Sr. Doutor e elas continuaram até o 25 de Abril a sustentar as crianças aqui na escola. Nasce de uma ideia anterior de necessidade de ter uma escola primária. Já havia escola primária em Faiões, mas em casas particulares, e o Dr. Moraes Sarmento, percebendo que era uma necessidade para um povo tão grande e havendo tantas crianças que precisavam de uma instrução, decidiu que se devia construir uma escola aqui em Faiões de raiz. Moveu os seus contactos políticos também, que ele possuía na altura, e esta obra iniciou-se em 1932, sendo inaugurada logo em 1934. Para a imponência do edifício se vê que andaram depressa e bem, com a colaboração importante do povo que contribuiu com o seu trabalho, transportando a pedra nos seus carros de bois. Não é só um edifício, há toda uma história por trás do edifício. E é por isso que as pessoas da aldeia, e volto a referir, sempre o consideraram como um monumento. Já quando eu era criança, isto era visto como algo muito diferente. E as pessoas que colaboraram na construção dele faz com que o sintam como deles, ou seja, a escola nunca é vista como algo do Estado. Se calhar na maior parte das aldeias a escola é vista como algo que foi o Estado que fez. Aqui não, as pessoas sentem que a escola é delas. Há muito esse apego emocional à escola. É bom para a nossa aldeia, é bom aqui para o concelho e é bom para a gente de Faiões, que tem orgulho na sua escola, e é bom que seja a nível nacional um edifício, um monumento. Eu acho que ninguém pode ficar indiferente àquele edifício. É um edifício imponente, é um edifício singular. Eu quase me atrevia a dizer que é um edifício único no contexto daquilo que tem a ver com os edifícios escolares que foram construídos, enfim, durante a primeira metade do século XX, no âmbito do Estado Novo, e que muitos dos quais que nós sabemos são homogéneos, são iguais, e não, este é um edifício diferente. O processo de classificação segue agora para a entidade tutelar do Património Arquitetónico, a Direção-Geral de Património Cultural, para a apreciação da proposta. Recorde-se que a construção desta escola foi financiada em cerca de metade do seu custo por António Luís de Moraes Sarmento, filho de um natural de Faiões, que chegou a assumir o cargo de reitor na Universidade de Coimbra. A relação do benemérito com esta universidade terá estado na origem da alegada inspiração do desenho da escola. Este recreio era para raparigas e o de trás era para os rapazes. E tinha a casa de banho lá embaixo, que era da senhora professora, mas nós tínhamos que ir pelo lado de trás para ir à casa de banho. E não podíamos demorar muito porque não podíamos andar com os meninos. E os meninos eram por aquele lado. Ao sair da escola nós íamos por aquele lado, os meninos saíam lá por trás e iam por aquele lado dali. Tinha salas para meninos e salas para meninas, tinha uma estrutura de apoio, tinha cantina, era uma inovação completa e, portanto, tinha já não só uma preocupação de instrução, mas também uma preocupação social, de olhar para as famílias, particularmente para as crianças, olhar para elas de forma integral, não apenas naquilo que tinha a ver com a componente letiva, mas também naquilo que eram as condições de vida, e sabemos bem que à época a situação era muito exigente e porventura muitas famílias, muitas crianças não tinham o básico, alimentos básicos.
básicos. Este espaço em concreto é muito peculiar. Por um lado, a mim pessoalmente diz muito, porque aqui funcionou como jardim de infância e fiz aqui a creche, dos 3 até aos 6 anos, mas por outro lado é um distintivo aqui da Escola de Faiões, porque estamos aqui dentro do espaço que foi feito para ser uma cantina social, com a criação da escola, lá em 1934, e onde basicamente a família que promoveu a construção aqui da escola oferecia a alimentação para as crianças mais carenciadas aqui da freguesia. E é engraçado porque até temos aqui como cenário de fundo ainda a loiça onde era servida essa alimentação, já quase há 100 anos atrás, ainda está aqui preservada e é muito interessante. Esse cariz social é um dos distintivos aqui da escola, ou seja, não se aprendia só a ler e a escrever, mas os mais carenciados conseguiam aqui ter um pouco de dignidade, que nem todas as pessoas, aliás, a maioria das pessoas na altura não conseguiam ter uma boa alimentação e isto garantia isso às famílias. Era quase um desafogo para os pais saber que as crianças pelo menos faziam aqui uma refeição digna todos os dias. Enche-me de orgulho e faz-se justiça finalmente a este edifício que nós apregoamos como sendo a escola primária mais bonita do país e finalmente há uma ação legal que impede pelo menos que se possa, de alguma forma, ainda que às vezes com boa intenção, destruir ou não valorizar suficientemente o património que aqui está, e acho que outros passos podem ser dados no futuro no sentido de valorizar este espaço. Faz parte toda a juventude aqui de Faiões. Quase toda a gente estudou aqui e é aqui que se criou as primeiras amizades, que se aprendeu a ler, a escrever e pronto, havia toda essa interação social e criou muitos laços, não é, aqui entre as pessoas da freguesia. Foi muito importante, olhando agora para trás, não só a instrução que tive nesta sala, mas também o convívio que pude ter com os colegas, que eram os meus conterrâneos, os meus vizinhos, coisa que hoje, claro que os miúdos quando vão para a escola também socializam, mas já não socializam com o seu vizinho, com o seu familiar. E isso acho que é um património importante que se perdeu. O que nós queremos fazer é, por um lado, fazer este ato de homenagem, de reconhecimento, mas também, ao mesmo tempo, garantir que este edifício, que este imóvel, possa naturalmente preservar-se, que nós possamos garantir que este legado que chegou até aos nossos dias tão bem preservado possa naturalmente continuar a cumprir essa função e poder, naturalmente, no futuro também poder desempenhar outras funções, naturalmente sempre muito ligadas à memória, poder transmitir um legado não apenas físico, não apenas patrimonial, mas também um legado relativamente àquilo que foi, à época, enfim, nos anos 30, 40, uma visão de alguém que entendia que o mundo, que a sociedade, que as famílias, que as pessoas se transformam pelas qualificações. E, portanto, eu acho que nós temos que ainda hoje, nos dias de hoje, continuar a afirmar que o mais importante em qualquer comunidade, em qualquer sociedade, são as qualificações, que é a formação, que é a educação, e isto naturalmente tem que estar sempre perene, tem que ser algo que tem que estar sempre permanente. O edifício foi recentemente objeto de obras de conservação, tendo o telhado sido integralmente renovado, apresentando-se assim em bom estado de conservação, sem muitas alterações à versão original. E Faiões, que está prestes a celebrar 100 anos de freguesia, vive este momento histórico com grande felicidade.